Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Bem-vindo à nossa live Orais Sem Cessar. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. São 20 horas mais 4 minutinhos aqui em Blumenau, Santa Catarina. E essa é a nossa live Orais Sem Cessar. Você que pode, compartilhe aí no seu perfil, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, né? Só clicar lá, copiar link e mandar para os seus amigos, colocar aí na sua página, etc. Esta é a live Orais Sem Cessar da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira parte do estudo de Atos, capítulo 20. O texto é um pouco longo, por isso que nós não vamos falar dele todo hoje, ok? Então vamos lá, nós vamos orar para iniciar a nossa live. Oremos. Senhor, nós te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu, te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua infinita graça. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor nos deu, o lar que nós temos. Obrigado, Senhor. Teu cuidado e teu amor têm sido demonstrado diariamente nas nossas vidas. Pai, nós intercedemos pela família do Senhor Valdir, que está enlutada. Pai, lamentamos muito a morte do Senhor Valdir, um irmão tão precioso para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Suplicamos a tua misericórdia e o teu consolo sobre os familiares, amigos e amigas. Sabemos que ele partiu no Senhor, que já está na glória, desfrutando das bem-aventuranças eternas. Tua graça, de fato, seja consolo para os corações abatidos. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Ouve a nossa voz no momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando agora aqui na nossa página para o nosso momento de estudo, também de oração. Hoje, infelizmente, partiu o nosso irmão Valdir, estávamos orando por ele já há um tempo, né? Faleceu por causa do Covid-19, tinha 84 anos. Não deixe de deixar o seu boa noite, o seu oi, para enviarmos um abraço para ti também ao final. E vamos lá, Atos 20, a partir do versículo 13, tá? Nós vamos falar um pouco desse texto hoje, vamos concluí-lo na quinta-feira, por ele ser um pouco mais longo. Então vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 13. E vamos até onde der tempo. Diz assim, versículo 13. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso, porque queria ir por terra até lá. Então Paulo está em Troade e ele despede Lucas, o nós aqui, Lucas entrando na narrativa, né, o autor de Atos, segundo a tradição, e os demais companheiros de viagem de Paulo vão de barco de Troade até Assos, e Paulo vai a pé ou de algum animal de montaria, né? Uma viagem mais ou menos de 65 quilômetros. Qual era a intenção de Paulo em ir sozinho? Talvez ele queria meditar, refletir, enfim, ter um momento de solitude. É difícil dizer, é especulação. Mas ele optou por não ir nesse primeiro momento com os seus companheiros de viagem. Ele os manda costeando, né? Os manda de barco e ele vai a pé até Assos.
Então, um porto. Versículo 14. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. A cidade de Mitilene existe até hoje, pertence à ilha grega de Lesbos. Essa cidade foi fundada provavelmente lá no século VIII, século IX a.C., então uma cidade antiquíssima. Era a principal cidade da ilha de Lesbos, nessa época dominada pelo Império Romano, assim como todas as cidades ali da antiga Anatólia, né, da Ásia Menor, bem como a Macedônia, enfim, é um mundo conhecido ali, a atual Grécia, a atual Turquia, né, toda a costa do Egeu e a própria Palestina, etc., eram cidades dominadas pelo Império Romano nesse período. Então, eles vão do porto de Assos até a ilha de Lesbos e param na cidade de Mitilene. Uma curiosidade sobre a ilha de Lesbos, né, por causa da poetisa Safo e dela escrever sobre o amor das mulheres e às mulheres, acabou se tornando um termo pejorativo, né, para a homoafetividade feminina, né? Mas é um erro histórico, tá? É um erro histórico, é apenas uma questão de interpretação dos poemas da poetisa Safo. Mas não é assunto para esse momento, né? O termo lésbica é pejorativo por causa de Lesbos, né? De Lesbos. Mas não há uma... Diferente do que a gente pensa, não era uma ilha com nenhuma prática estranha até então, que não fosse comum do mundo antigo. E Mitilene era a capital e é a cidade mais importante até hoje. Essa é a maior ilha grega, né, e uma das maiores ilhas ali da costa do Egeu. Então, por que eles saem do porto e atracam? Eles viajavam somente de dia, né? À noite havia pouco vento para a navegação nesta região. Os ventos eram mais comuns de manhã, então eles velejavam de dia e atracavam à noite. Prática comum da navegação aqui neste tempo, né? Ou era remo, que era muito difícil, ou era a vela, né? Não tinha nenhuma espécie de motor ainda. Versículo 15. Então partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios, então uma outra ilha. No outro dia já estávamos na ilha de Samos. Um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Então eles fazem esta viagem ali, costeando, né, a região da antiga Anatólia, a antiga Ásia Menor, agora a atual Turquia, né? E chegam então ao porto de Mileto. Então essas inúmeras paradas, como eu já disse, a navegação era diária, porque à noite os ventos não eram favoráveis para navegação. Mileto é uma cidade muito importante, principalmente para a filosofia ocidental, é tida como o berço da filosofia ocidental. A cidade de Mileto ficou eternizada por causa do grande filósofo Tales de Mileto, né? E aqueles outros lá, Anaximandro, Anaximenes, né? Você que lembra lá das aulas de filosofia, né? Das cosmogonias, se o mundo foi criado pela água, se o mundo foi criado pelo vento, pela terra, etc, etc, etc. Então, uma cidade importante, né? Tido como berço da filosofia ocidental, Mileto. E lá, Paulo permanece. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso, que era a maior e mais importante cidade da Ásia Menor, para não ficar muito tempo na província da Ásia, antiga Anatólia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Então ele sai de Troade e vai até Mileto, mas não vai a Éfeso. Tá? Ele quer ir até Jerusalém. E já falei isso no último estudo, né? Essa viagem de Paulo a Jerusalém, e depois o que o aguarda na Espanha, em Roma, é o seu martírio, né? É o seu martírio. E isso fica muito evidente no paralelo que Lucas quer traçar, mesmo no seu evangelho,
com a última viagem de Cristo a Jerusalém, como esta viagem de Paulo a Jerusalém também, que encontraria o fim como seu mestre. Então, uma ideia de criar um paralelo literário, né, entre o Evangelho e a obra de Atos, usando, né, como foi a última viagem de Jesus para Jerusalém e o seu martírio, a viagem de Paulo para Jerusalém, depois região de Espanha e Roma, e finalmente o seu próprio martírio, né? Provavelmente Paulo acabou sendo martirizado em Roma ou arredores, né? Enfim, há algumas controvérsias, mas é difícil a gente bater o martelo quanto à morte dos apóstolos, com exceção daqueles que são registrados no Novo Testamento. Os demais, nós temos algumas tradições que são confiáveis, é fato, mas, enfim, é difícil batermos o martelo com exatidão sobre detalhes. Tá? E então, em Mileto, ali no berço da filosofia ocidental, Paulo mandou, versículo 17, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Ele não vai até Éfeso, porém ele chama a liderança da igreja de Éfeso, que era uma igreja grande e uma igreja importante daquela região. E Paulo agora vai iniciar um discurso, a primeira parte do versículo 18. Quando eles chegaram, Paulo disse. Esse discurso de Paulo é um pouco diferente dos demais registrados. Inclusive, o próprio gênero aqui é um pouco diferente dos outros discursos que são registrados em Atos. Paulo não vai fazer uma defesa legal, não vai evangelizar judeu nem grego, mas Paulo traz um discurso com exortação pastoral. É o pastor Paulo falando aos pastores das igrejas de Éfeso e provavelmente arredores. Éfeso, por ser uma cidade importante, pode trazer em si também outros pastores provindos da Ásia Menor. Ele chama esta liderança para lhes dar uma exortação pastoral, mas também esse seu discurso tem um quê de discurso de despedida, de testamento. É um gênero, algumas frases, algumas colocações de Paulo são muito comuns deste gênero literário, né? de testamento, de despedida. Então é um discurso, é um sermão, uma palavra também de despedida para estes líderes da igreja de Éfeso, pois Paulo sabia que a sua ida a Jerusalém depois o levaria ao martírio, à morte. Né? Vamos ver alguns versículos e nós vamos continuar só na quinta-feira, que o texto é um pouco extenso e profundo, tá? Um texto muito importante. É uma exortação e uma despedida de Paulo, mas com temas muito relevantes para a atualidade. Então, agora outra parte do versículo 18. Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Então, Paulo os convida a fazer uma rememoração. Então, é típico da retórica grega, né? Quando quer se falar, exortar, ou mesmo nesse gênero de um discurso de testamento, um discurso de despedida, trazer a memória, memorizar, trazer aquilo. Então, ele faz um convite nas suas primeiras palavras para que aqueles presbíteros, aquela liderança, trouxesse à memória o tempo da sua viagem missionária, a primeira vez que ele esteve em Éfeso, a primeira vez que ele esteve com os irmãos, a primeira vez que ele pregou o evangelho ali, etc. Versículo 19. Fiz meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Então ele traz à memória e convida os seus ouvintes a isto, a lembrar a oposição e a dificuldade que ele enfrentou na cidade de Éfeso e arredores, quando ele iniciou a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho naquela região.
com toda humildade. O termo humildade aqui, pense em total dependência de Deus. A palavra humilde tem a ver com humus, né? A terra. Então, humildade estar no mesmo nível que a terra, estar rebaixado, uma ideia de total dependência. Então, dizer que ele fez o trabalho, que ele cumpriu o ministério, que ele exerceu a sua função apostólica ali com humildade, como servo do Senhor. O termo servos aqui é dulo, né? O servo é dulo, que quer dizer escravo. O escravo, né? O termo dulo. Então poderia muito bem ter sido traduzido, né? Fiz o meu trabalho como escravo do Senhor, com toda a humildade, com toda a dependência dele. Paulo tem muito isto, né? Essa ideia de nunca vangloriar-se, de sempre se colocar numa posição de fato de humildade, né? E com lágrimas, mas ele também não esconde o sofrimento, a dificuldade, o problema. Paulo aqui expõe a sua humanidade. Não foi algo simples que ele viveu naquela região. E ele justifica o porquê. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Lembram que nós estudamos já aqui, nos outros textos de Atos, quantas coisas Paulo passou? Foi preso, apanhou, né? Foi chicoteado algumas vezes, outras atentaram contra a vida dele, etc. Né? Então Paulo passa por uma situação extremamente difícil de perseguição, principalmente por parte daqueles judeus. E veja, não tem a ver com a questão étnica. Paulo era judeu e era cristão, mas judeu aqui, leia-se, aquele judeu que segue a religião judaica e que não tinha aderido ao cristianismo. Este é o perseguidor aqui exposto por Lucas em sua obra, né? Os principais rivais, os principais inimigos da igreja emergente, da igreja cristã primitiva, são os judeus. Não a questão étnica, não a questão de nacionalidade, não a questão da raça, mas aqueles que não criam que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Cristo, aqueles que se opunham ao cristianismo, tá? Então não é uma questão étnica, não é uma questão de raça aqui. Versículo 20, para nós concluirmos essa primeira parte. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Então ele mostra, né, como que de maneira intrépida, sem medo, com disposição, ele levou o Evangelho ensinando de casa em casa e também publicamente, nas sinagogas, nas praças, aonde quer que seja, Paulo estava proclamando o Evangelho, anunciando, ensinando, discipulando. Tá? Então, nota-se aqui que nesta introdução ao discurso que Paulo traz, né, um discurso de despedida, mas também de exortação pastoral a estes líderes, ele mostrando o seu ministério, ele está mostrando a esses líderes o caminho que eles vão percorrer e devem percorrer, de persistência, de pregação do Evangelho, de entender que existem perseguições, mas para não desanimarem. E, acima de tudo, serem escravos de Cristo, humildes, ou seja, entender que são totalmente dependentes de Deus para executar tal obra e com perseverança. Tá? Então, a gente hoje para por aqui e na quinta-feira a gente dá continuidade. Se necessário for, usamos a terça-feira que vem também. Tá? Não temos pressa para concluir o livro de Atos, né? Eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado em estudar Atos para depois passar para vocês esse breve estudo. É óbvio que por causa do tempo a gente tem que selecionar a questão dos detalhes e dar foco naquilo que a gente acha mais importante, mas é muito enriquecedor conhecer a palavra de Deus. Acho que a grande lição que fica para mim desse texto é esta sinceridade de Paulo em dizer que pregar o Evangelho é um santo ministério,
Ele vai dizer isso mais para frente, de uma maneira linda, mas ele não esconde a dificuldade que se tem, a perseguição, os problemas que sobrevêm às pessoas que pregam o Evangelho. Tá? Então, essa sinceridade de Paulo é algo importante notarmos aqui nesse texto. Bom, espero que estas informações geográficas, de texto, de gênero literário, enfim, tenha sido esclarecedor para você. Se ficar alguma dúvida, você pode me contactar aí pelos comentários, eu posso passar o WhatsApp para você, fazemos uma videoconferência e tiramos as suas dúvidas dos pormenores do texto, ok? Voltamos então com o restante do estudo na quinta-feira, dia 28. Então vamos aos nossos motivos e pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Dá tempo de fazer o seu pedido de oração. Você pode deixar aí nos comentários, nós vamos orar. E mande um oizinho aí, um boa noite, que no final enviaremos um abraço para ti. Então vamos lá. Então temos aqui um boa noite e um pedido também, né? Do nosso irmão Carmelito Zimmermann, que é lá da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Um abração, viu, pastor Mário? Sou saudade de ti. Para que Deus nos abençoe e nos livre desta doença do Covid, né? Com certeza. A Rosane Mello, eu sou de Xanxerê. Olha só. Já a gente vai mandar um abraço para você aí, viu, Rosane? Aguenta aí. Então vamos lá, o primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é da dona Carmen. Pede oração pela Edith, que está doente. Também pelo seu irmão Jorge Vega, que hoje diagnosticaram com pancreatite e tem que fazer exames em Santiago. Ele mora no norte do Chile. Então pede pela Edith e pelo Jorge, que estão enfermos. Agradece pelo Hernan, que é seu irmão mais novo, que terminou o seu tratamento de quimioterapia e pede para que Deus proteja a nossa saúde. Amém, dona Carmen. Vamos orar já já. A Rosane Mello, nossa amiga querida lá de Xanxerê, esposa do Paulo Paim, São Paulino sofredor igual eu, né, Paim? Tá louco, não é, nem vamos falar de São Paulo aqui não, que é muito triste. Então pede oração pela Naramen. A Naramen é membro da Igreja Presbiteriana lá de Xanxerê e ela está internada em Itajaí, né? Então orar pela saúde da Naramen. Eu quero pedir pela família do seu Valdir, né? Em especial pela sua filha Fabi, por toda a família do senhor Valdir, que está enlutada, né? Ele partiu hoje, o seu Valdir, membro aqui da nossa igreja, infelizmente foi a óbito hoje, devido ao Covid-19. Então nós vamos orar, depois ao final vamos mandar os abraços, ok? Se você não fez seu pedido de oração, dá tempo de fazê-lo. Na hora que eu chegar aí embaixo, eu vejo aqui nos comentários, a gente já ora. Então vamos lá. Senhor, nós intercedemos pela vida do seu Carmelito Zimmermann, da nossa irmã Marina, de toda a sua família, e suplicamos que o Senhor nos livre logo desta pandemia. Tenha misericórdia, Pai, derrame a tua cura sobre a nossa nação e sobre o mundo nesse momento tão difícil. Intercedemos, ó Pai, pela vida da dona Carmen, do seu esposo, seu Omar, cuida desta família, em especial suplicamos pela saúde da Edith e do Jorge. Pai, que o Senhor guarde-os, cure-os para a honra e glória do Senhor. Senhor, agradecemos pela finalização do tratamento do Hernan e rogamos, ó Pai, que ele fique bem, ó Deus, que ele fique totalmente recuperado, que esse tratamento faça o efeito desejado para a honra e glória do Senhor. Pai, colocamos a saúde da dona Carmen, do seu Omar, de toda a sua família, amigos e amigas do Brasil, do Chile, nas tuas mãos.
suplicando, ó Pai, a tua cura, a tua proteção. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Nara, amém? Nós clamamos, ó Pai, pela sua recuperação, que o Senhor a abençoe em Itajaí, que a tua poderosa mão esteja sobre ela, Pai, bem como toda a sua família. Pai, nós intercedemos pela vida da Rosane, do Paulo, de toda a sua família, suplicando que o Senhor derrame bênção, ó Pai, sobre eles, guardando-os, livrando-os, protegendo e fortalecendo, ó Pai. Abençoe toda esta família tão querida lá de Xanxerê. Pedimos também, Senhor, pela nossa irmã Solange, por toda a sua família, por todos os seus amigos. Pedimos, ó Pai, pela sua saúde, pedimos, ó Pai, pela sua vida, guarda, livra, protege, abençoe muito a sua serva. Senhor, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, derrama a bênção sem medida sobre todos e todas, aqueles que assistirão depois também. Pai, que a tua infinita graça e a tua proteção, o teu cuidado esteja com todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Vamos então mandar os nossos abraços e os boa noites. Boa noite, Aline, minha esposa. Está assistindo. Tem que assistir, né, esposa? Tá louco? Tem que assistir, tem que compartilhar, né? Tem que apoiar o negócio aqui. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Um grande abraço. Boa noite, Vânia Regina. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rosane. Boa noite, Paulo Paim. Boa noite, Gabriel. Que Deus abençoe muito vocês. Que alegria imensa tê-los aqui conosco. Manda um abraço aí para todos os nossos irmãos e irmãs da Chácara Melo. Saudade de ir aí levar as mordidas de borrachudo, né? Pensa que você sai de lá com menos 3 litros de sangue, né? O borrachudo pega com vontade mesmo, né? Um abraço para todo mundo aí. Manda um abraço para o Alex, viu? Saudade, viu, Rosane? Do Rafa, de todo mundo aí, do Ciba, da Letícia, da criançada. Um abração, viu, Rosane? Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, dona Marina. São os nossos irmãos da Presbiteriana Filadélfia. É a segunda igreja presbiteriana aqui de Blumenau. Lá do pastor Márcio Ambrosinho. Um abraço, viu? Manda um abração, seu Carmelito, para o pastor Márcio. Boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria. Que Deus abençoe muito vocês. Boa noite, Gilberto Palharim. Boa noite, irmã Marlene. Que Deus lhes abençoe. Que alegria tê-lo aqui conosco, viu? Um grande abraço, viu, Gilberto? Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Cirlei Gonçalves. Nossa irmã lá da IPB de Rio do Sul. Ô, minha irmã, seja bem-vinda. Obrigado pela companhia. Um abração para o pastor Josué, aí em Rio do Sul, tá? Pastor abençoado, pastor intelectual, pastor inteligente. Um abração para o pastor Josué, para ti, viu, Cirlei? Muito obrigado pela companhia. Que Deus lhe abençoe, viu? E pode dizer para o pastor Josué que eu sou bem mais bonito do que ele, sem sombra de dúvidas. Boa noite, Solange. Um abração para ti aí em Xanxerê. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia, tá? Boa noite, dona Zeni, também lá de Xanxerê. Boa noite, presbítero Alduino. Boa noite, Ana. Um grande abraço, que Deus lhes abençoe. Muita saudade. Boa noite, Cláudio Honor Souza. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Isso aí, gente. Então, são os nomes que aparecem aqui para mim, tá?
às vezes o Facebook ele não mostra todo mundo, tá? Então peço perdão se eu omiti o seu nome, mas às vezes o Face tem disso, tá? Mas de qualquer maneira, que Deus abençoe muito a todos e todas que estiveram presentes conosco nesta live, ou aqueles que assistirão posteriormente. Este vídeo ficará disponível depois aqui e também será disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. Tem um aviso muito bom para vocês, irmãos e irmãs. A partir do dia 7 de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, anota aí na sua agenda, 7 de fevereiro, voltaremos à nossa escola dominical às 9 da manhã e o nosso culto vespertino às 19 horas. E às quartas-feiras, reunião de oração presencial 19h30. Então, iniciando no dia 7 de fevereiro, as nossas programações presenciais estão ampliando-se, voltando, né? Domingo de manhã, 9 horas, escola dominical, nesse primeiro momento somente com sala para adultos. À noite, o nosso culto normal, às 19 horas. E na quarta-feira, 19h30, nossa reunião de oração, também presencial na igreja. Então, primeiro culto, primeira escola dominical, 7 de fevereiro. E o primeiro culto vespertino de 2021, às 19 horas. No domingo, dia 7. Primeira reunião de oração presencial, depois de tanto tempo, né? Vai ser a nossa primeira atividade presencial durante a semana, desde o dia 15 de março. Na quarta-feira, dia 10. Então, será a nossa primeira reunião de oração no templo. Deixa anotadinho aí para você não esquecer. Continuaremos com as lives às terças e às quintas-feiras também. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Voltamos quinta-feira, dia 28, com a nossa live, com a continuação desse belíssimo texto, desse discurso do apóstolo Paulo. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até quinta-feira. Vai vir. Vem aqui, Maria, falar tchau na câmera. Vem aqui. Fala tchau, assim. Tchau. Faz assim. Tchau. Essa é a Maria.